Durante décadas, em um lar que eu acreditava ser meu refúgio, um velho aparentemente vulnerável entregou tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles o humilharam na frente de todos, algo se quebrou por dentro. Pensaram que estavam lidando com um velho indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual aqueles filhos tinham um teto. E quando me ridicularizaram no meu aniversário, não imaginaram que isso os deixaria sem lar. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte para nós de onde você está nos assistindo. O ar salgado do Mediterrâneo entrava pelas janelas abertas da minha casa, misturando-se com o aroma da paella que eu havia encomendado para a ocasião. 70 anos. 70 anos de uma vida que construí pedra por pedra, sacrifício após sacrifício, nesta pequena cidade costeira que me viu crescer desde menino descalço até empresário respeitado. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Ajustei a gravata diante do espelho do hall, observando as rugas que o tempo havia esculpido no meu rosto como sulcos na areia. As vozes dos convidados já enchiam a sala principal, risadas que se elevavam sobre o murmúrio das conversas animadas. Laura havia insistido em organizar esta celebração, e eu, como o velho tolo que parecia ser, havia concordado pensando que, talvez, depois de tantos anos de distância, minha filha buscava construir uma ponte entre nós. Que ingênuo fui. Pai, vem, vão chegar mais convidados, gritou Laura do salão, sua voz carregada daquela eficiência fria que ela herdou de mim, embora jamais admitisse. Respirei fundo e saí do meu refúgio. A sala estava decorada com balões dourados e prateados, fotografias minhas de diferentes épocas penduradas estrategicamente nas paredes, como se fosse uma exposição retrospectiva. Senti-me como um museu vivo. Manuel, parabéns! Me cumprimentou Helena Ruiz, uma das amigas de Laura, com aquele sorriso largo demais que reservava para ocasiões sociais. Seus olhos, no entanto, me percorriam com aquela mistura de curiosidade e desdém que eu conhecia bem. Para ela, eu era apenas o pai estranho da amiga, o velho rabugento que havia construído um pequeno império pesqueiro e depois se isolado como um eremita. Obrigado, Helena. Respondi com a cortesia automática que havia aperfeiçoado durante décadas de reuniões de negócios. Marta se aproximou da cozinha, secando as mãos com um pano. Minha ex-esposa estava elegante com aquele vestido azul marinho que realçava seus olhos. Apesar de todos os anos separados, ela continuava bonita, embora agora carregasse no rosto as mesmas linhas de cansaço que eu. Está tudo pronto, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Laura fez um trabalho maravilhoso organizando isso. Assenti, observando nossa filha se mover entre os convidados com a graça de uma anfitriã perfeita. Ela usava um vestido preto justo, que a fazia parecer mais adulta do que seus 45 anos. Seu cabelo castanho, idêntico ao que sua mãe tinha na idade dela, estava preso em um coque impecável. Era bonita, inteligente, bem-sucedida no seu próprio negócio de consultoria. Também era uma estranha para mim. Os convidados continuaram chegando. Vizinhos da cidade, alguns antigos funcionários da minha empresa, amigos de Laura que me olhavam com aquela curiosidade reservada para espécimes raros. Eu sorria, apertava mãos, aceitava felicitações, mas por dentro sentia aquela sensação familiar de estar representando um papel em uma peça que não escolhi. Senhor Manuel, disse Carlos, o dono do bar do Porto. Meu pai sempre dizia que o senhor foi o único que se atreveu a competir com as grandes pescarias de Alicante e venceu. Meus respeitos. Essas palavras aqueceram meu peito. Carlos lembrava das batalhas, dos riscos, das noites sem dormir planejando estratégias para que nossos barcos pudessem competir com as frotas industriais. Lembrava quando Manuel Ramírez era um nome que significava algo mais do que o pai da Laura.
Foram tempos difíceis, Carlos. Mas bons tempos. Laura bateu levemente na taça com uma colher, chamando a atenção. O murmúrio desapareceu gradualmente, até que só restou o som distante das gaivotas e o murmúrio do mar. Bem, acho que é hora de fazer um pequeno brinde, anunciou com aquele sorriso que eu conhecia muito bem. Era o mesmo sorriso que ela fazia quando era criança e aprontava alguma travessura, aquela mistura de doçura e inocência que escondia algo mais profundo. Estamos aqui para celebrar os 70 anos do meu pai, continuou, sua voz se elevando ligeiramente para que todos pudessem ouvir. 70 anos de experiências, de decisões, de sucessos e também de lições aprendidas. Algo no tom dela me deixou alerta. Eu conhecia minha filha, e aquela pausa calculada, aquela forma de escolher as palavras, não pronunciava nada bom. Meu pai sempre foi um homem de negócios muito decidido. Seguiu Laura, caminhando lentamente enquanto falava, como se estivesse dando uma palestra. Nunca lhe faltou determinação para ir atrás do que queria. Claro que às vezes essa determinação teve custos familiares, poderíamos dizer. Marta me lançou um olhar preocupado do outro lado da sala. Mantive minha expressão neutra, mas por dentro começava a ferver uma mistura de confusão e crescente alarme. Mas hoje não vamos falar disso, declarou Laura com um gesto teatral da mão. Hoje vamos celebrar o que meu pai realmente conquistou. Por isso, preparei algo especial. Ela se dirigiu a uma mesinha auxiliar onde havia uma caixa embrulhada em papel dourado. Desembrulhou lentamente, com a precisão de quem ensaiou cada movimento. Do interior, tirou uma coroa. Não uma coroa elegante ou simbólica. Era uma coroa de papelão dourado, daquelas usadas em festas infantis, mas com algo escrito em letras grandes e pretas. Rei das decepções. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Todos os olhos estavam fixos em mim, esperando minha reação. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Outros pareciam genuinamente confusos. Laura, murmurou Marta, com um tom de advertência. Mas minha filha já caminhava em minha direção, segurando aquela coroa ridícula como se fosse a coroa de um verdadeiro rei. Vamos, pai, disse com aquele sorriso que agora eu via claramente pelo que era. Pura crueldade disfarçada de carinho. É seu dia especial. Você tem que usar sua coroa. Os segundos se estenderam como horas. Eu podia sentir os olhares de todos os presentes. Podia ouvir os sussurros que começavam a emergir como um zumbido de insetos. Helena tapou a boca com a mão, mas não conseguiu esconder um sorriso malicioso. Outros convidados pareciam divididos entre o desconforto e uma curiosidade mórbida. Fiquei imóvel enquanto Laura se aproximava mais, segurando aquela coroa como se fosse um carrasco segurando o machado. Em seus olhos vi toda a raiva acumulada durante anos, todo o ressentimento que havia fermentado em silêncio. Mas também vi algo mais. Dor. Uma dor tão profunda que por um momento me desarmou completamente. Você não vai colocá-la, pai? Insistiu. E agora sua voz tinha um tom perigoso. Afinal, você a merece. Estendi a mão e peguei a coroa. O papelão era áspero entre meus dedos, e as letras pretas pareciam queimar meus olhos. Lentamente, coloquei-a na cabeça. O silêncio era ensurdecedor. Então começaram as risadas. Primeiro uma risada abafada de Helena, depois outra de alguém que não consegui identificar. Como se estivessem esperando um sinal, vários convidados começaram a rir, alguns nervosamente, outros com crueldade genuína. O som me atingiu como um tapa. Perfeito, disse Laura dando um passo para trás para admirar sua obra.
Agora você realmente parece o que é. Marta se aproximou rapidamente, com o rosto descomposto. Laura, já basta. Isso é inaceitável. Inaceitável? Laura se virou para a mãe com os olhos brilhando de fúria. Sabe o que é inaceitável, mãe? Que durante toda a minha infância esse homem preferisse seus malditos barcos e seus negócios a passar um único dia comigo. Sabe o que é inaceitável? Que quando eu precisava de um pai, o único que encontrava era um estranho que chegava tarde em casa e se trancava no escritório. As palavras de Laura caíram sobre mim como pedras. Cada uma era verdadeira, dolorosamente verdadeira. Mas ouvi-las assim, diante de todos esses estranhos, transformadas em munição para me ferir, era algo que jamais imaginei que minha própria filha seria capaz de fazer. Laura, tentei dizer, mas minha voz saiu rouca, quase inaudível. Não, me interrompeu. Hoje quem vai falar sou eu. Durante 70 anos você teve sua voz, tomou suas decisões, viveu sua vida exatamente como quis. Hoje é o seu dia, pai. Aproveite sua coroa. Fiquei ali, parado no meio da minha própria sala, cercado por gente que supostamente tinha vindo para me celebrar, usando aquela coroa ridícula enquanto as risadas se transformavam em sussurros desconfortáveis. Senti como se algo dentro de mim tivesse se quebrado definitivamente, como se uma corda que vinha se tensionando por anos finalmente tivesse se partido. Mas no meio daquela humilhação, no meio daquela traição tão profunda que me doía respirar, algo mais começou a crescer. Era frio, calculista, familiar. Era a mesma sensação que tive quando os grandes empresários pesqueiros de Alicante tentaram me afundar décadas atrás. Era a sensação de ter sido subestimado por alguém que não fazia ideia de com quem estava lidando. Tirei a coroa lentamente, deixei-a sobre a mesa mais próxima e caminhei até a porta sem dizer uma palavra. Atrás de mim ouvi a voz de Marta tentando salvar a situação, pedindo desculpas aos convidados, mas eu já não estava realmente ali. No meu escritório, fechei a porta e fui até a escrivaninha, onde guardava meus documentos mais importantes. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma raiva tão pura que me surpreendi. Laura achava que me conhecia. Achava que eu era apenas um velho derrotado que podia humilhar sem consequências. Ela estava enganada. Peguei o telefone e disquei um número que sabia de cor. Javier, disse quando ouvi sua voz familiar. Sou Manuel. Preciso te ver. Hoje à noite. Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. A noite havia caído sobre a cidade como um manto negro, e as luzes das casas se refletiam na água do porto como estrelas caídas. Da janela do meu escritório podia ver os mastros dos barcos pesqueiros balançando suavemente, aqueles mesmos barcos que um dia foram minha razão de viver, minha obsessão, minha fuga de uma realidade familiar que nunca soube como lidar. Servi-me um copo de conhaque e me afundei na poltrona de couro que foi meu refúgio por tantos anos. A coroa de papelão ainda estava sobre minha escrivaninha, aquelas letras pretas zombando de mim na penumbra. Rei das decepções. As palavras se repetiam na minha mente como um mantra cruel. Era isso que eu realmente tinha sido, um rei das decepções. Fechei os olhos e deixei que as lembranças fluíssem, aquelas lembranças que mantive cuidadosamente enterradas por anos. Laura tinha 5 anos quando comprei meu primeiro barco pesqueiro. Lembro do rostinho dela emocionado quando disse que o papai teria seu próprio barco, como os piratas das histórias dela. Ela queria vir comigo, queria ver como eu pescava, mas eu sempre tinha uma desculpa. Sempre havia reuniões, negociações, problemas para resolver. Quando você for maior, minha menina, eu dizia, quando o papai não tiver tanto trabalho. Mas esse momento nunca chegou. Cada ano trazia novos desafios, novas oportunidades, novas crises que exigiam toda a minha atenção.
A empresa cresceu. Os barcos se multiplicaram. Os funcionários chegaram a quase 50. Eu era Manuel Ramírez, o homem que desafiou as grandes corporações pesqueiras e venceu. Na cidade me respeitavam, me temiam, me admiravam. Em minha própria casa, eu era um estranho. Lembrei do dia em que Laura fez 15 anos. Marta havia organizado uma festa, convidado todas as amigas do colégio. Eu cheguei 3 horas atrasado porque tive uma reunião urgente com investidores de Valência. Quando finalmente apareci, a festa já tinha acabado. Laura estava no quarto, chorando, com o vestido novo amassado e a maquiagem borrada. "Já não importa, pai", ela me disse quando tentei pedir desculpas. "Já não me importa." Naquele momento pensei que era só um chilique de adolescente. Não entendi que era uma declaração de guerra. Ou talvez tenha entendido, mas escolhi ignorar. Era mais fácil me refugiar nos números, nos contratos, no mundo previsível dos negócios onde os problemas tinham soluções claras e os sucessos se mediam em pesetas, depois em euros. A campainha da porta me tirou das minhas reflexões. Olhei o relógio. 11h30 da noite. Javier havia chegado. Abri a porta e lá estava meu velho amigo, com o cabelo grisalho despenteado pelo vento noturno e aquela expressão preocupada que eu conhecia tão bem. Javier Moreno foi meu sócio nos primeiros anos, minha mão direita, meu irmão nas batalhas empresariais. Quando decidi comprar sua parte da empresa há uma década, ele não se ofendeu. Sabia que eu precisava do controle total e ele já estava cansado de lutar contra moinhos de vento. "Manuel", me cumprimentou, estudando meu rosto com aqueles olhos penetrantes que viram demais. "Você soou terrível ao telefone. O que aconteceu?" Contei tudo. Cada detalhe da humilhação, cada palavra venenosa de Laura, cada risada cruel dos convidados. Javier ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, seu rosto endurecendo progressivamente. "Essa menina sempre foi complicada", disse finalmente, servindo 2 copos de conhaque. "Mas isso é crueldade pura, Manuel. Ela não é uma menina, Javier. É uma mulher de 45 anos que decidiu me destruir publicamente. E o que você pensa fazer a respeito?" Essa era a pergunta que girava na minha cabeça desde que saí da sala. O que eu podia fazer? Encará-la? Conversar com ela como o pai compreensivo que nunca fui? Ou simplesmente engolir a humilhação e fingir que nada aconteceu? "Você lembra dos contratos da casa?" perguntei. Javier franziu a testa. "Desta casa?" "Claro. Você comprou há... o quê? 30 anos?" 32. "E lembra quem consta como proprietário legal?" "Você, claro." "Por quê?" Levantei-me e caminhei até o cofre escondido atrás de um quadro de barcos pesqueiros. Tirei uma pasta grossa cheia de documentos. "Laura acha que esta casa é dela. Mora aqui desde que se divorciou há 5 anos, cuidou de tudo, redecorou, convidou os amigos. Comporta-se como se fosse a dona. Mas não é." "Não é", confirmei. "E também não é proprietária do imóvel onde tem seu negócio de consultoria." Javier se endireitou na cadeira. "Manuel, esse imóvel também é seu. O prédio inteiro. Comprei há 8 anos quando entrou no mercado. Ela paga o aluguel religiosamente todo mês, por meio de uma empresa de gestão imobiliária. Nunca soube que o dono era seu próprio pai. Por que nunca contou isso a ela?" Encolhi os ombros. "No começo pensei que seria uma surpresa para mais tarde. Depois virou uma espécie de seguro. Uma forma de cuidar dela sem que ela soubesse." Javier ficou em silêncio, processando a informação. "Você está pensando em..." "Estou pensando em mostrar a ela quem é realmente o rei das decepções", disse, sentindo como aquele frio familiar se espalhava pelo meu peito. Ela quis brincar. Agora brincamos. "Manuel, ela é sua filha. Minha filha me humilhou na frente de toda a cidade.
Minha filha decidiu transformar meu aniversário em seu momento de vingança pessoal. Minha filha escolheu a guerra. Espalhei os documentos sobre a mesa. Contratos de compra e venda, escrituras, documentos notariais, a evidência de uma rede de propriedades e investimentos que a Laura nem sequer imaginava. Preciso que me ajude com mais uma coisa, disse. Você se lembra da Helena Ruiz, a amiga da Laura que riu como uma hiena esta noite? A família dela tem um restaurante no Porto. Eles enfrentam problemas econômicos há anos, dívidas com vários fornecedores. Um desses fornecedores é a empresa de frutos do mar do seu primo Antônio. Javier começou a sorrir lentamente. Antônio que te deve vários favores. Antônio que poderia, se o homem certo pedisse, acelerar certas cobranças pendentes. Você está falando em arruinar o negócio da família da Helena? Estou falando em cobrar dívidas legítimas. Se isso arruinar o negócio, será porque ele foi mal administrado desde o começo? Javier recostou-se na cadeira, me estudando com uma mistura de admiração e preocupação. O Manuel Ramírez que conheci está de volta. Nunca foi embora, Javier. Só estava dormindo. Passamos a próxima hora revisando detalhes, contatos, estratégias. Javier tinha razão. O Manuel Ramírez que construiu um império pesqueiro do nada estava despertando. E estava furioso. Você tem certeza disso, Manuel? Me perguntou quando já se preparava para sair. Uma vez que começarmos, não haverá volta. A Laura é orgulhosa, como você. Não vai perdoar isso facilmente. Me aproximei da janela e olhei para o porto. As luzes dos barcos continuavam balançando na escuridão. Javier, durante 50 anos construí algo. Sacrifiquei minha família por isso, sim. Mas construí algo sólido. Algo que durasse. A Laura acha que pode destruir minha dignidade em uma noite, na frente de metade da cidade, e que eu vou ficar calado como um velho derrotado. Virei-me para olhá-lo diretamente. Ela está enganada. Eu não sou apenas Manuel Ramírez, o pai ausente. Sou Manuel Ramírez, o homem que afundou 3 empresas concorrentes sem suar. Sou o homem que transformou 2 barcos pesqueiros em uma frota de 20. Sou o homem que nunca perdeu uma batalha empresarial. E se você a perder para sempre? Essa pergunta doeu mais do que eu esperava. Mas então lembrei da coroa de papelão, das risadas, da crueldade calculada nos olhos da minha própria filha. Já a perdi há muito tempo, Javier. Só percebi isso esta noite. Depois que ela foi embora, fiquei acordado até o amanhecer, planejando cada movimento. No mundo dos negócios, aprendi que a vingança melhor servida não é a que se executa no calor do momento, mas a que se planeja com calma. A Laura escolheu me humilhar publicamente. Agora eu lhe ensinaria o que realmente significa perder. Quando os primeiros raios de sol filtraram-se pelas janelas, peguei o telefone e comecei a fazer ligações. A guerra havia começado. O café da praça estava praticamente vazio às 8 da manhã. Apenas alguns aposentados liam o jornal nas mesas da calçada, aproveitando os primeiros raios de sol mediterrâneos. Javier chegou pontualmente, como sempre, com aquela camisa branca impecável que contrastava com seu bronzeado permanente de homem do mar. Você não dormiu? Disse como cumprimento, estudando as olheiras que certamente marcavam meu rosto. Estive pensando, respondi, apontando para a cadeira à minha frente. E planejando, pedimos 2 cafés curtos e esperamos até que o garçom se afastasse o suficiente para falarmos com tranquilidade. Tirei um caderno de anotações onde vinha escrevendo desde o amanhecer. Fiz algumas ligações esta manhã. Comecei. A primeira para a imobiliária Costa Blanca. Javier assentiu. Conhecia a empresa. Havíamos trabalhado com eles em várias ocasiões durante os anos de expansão. Dei instruções para que notifiquem a Laura sobre uma inspeção técnica no prédio onde ela tem seu escritório. Problemas nas instalações elétricas.
possíveis violações do Código de Segurança, coisas que exigem uma investigação minuciosa. Quanto tempo de investigação? O suficiente para criar incerteza. Os clientes não confiam em empresas que operam em prédios com problemas legais. Javier bebeu seu café lentamente, processando a informação. E a segunda ligação? Para o Antônio. Seu primo se mostrou muito colaborativo quando lembrei que a empresa de frutos do mar dele deve seu crescimento aos contatos que fornecia há 5 anos. Helena? O restaurante da família Ruiz tem dívidas pendentes no valor de 8.000 euros. Antônio vai acelerar o processo de cobrança. 24 horas para quitar a dívida ou procedimentos legais imediatos. Javier assobiou baixinho. 8.000 euros podem afundar um negócio pequeno, especialmente quando se somam as outras dívidas que estão prestes a ser cobradas. Acrescentei, virando uma página do meu caderno. Fiz mais ligações esta manhã. É surpreendente a quantidade de favores que as pessoas lembram quando Manuel Ramírez as chama pessoalmente depois de anos de silêncio. A verdade é que me surpreendi. Durante os últimos 5 anos de semi-aposentadoria, havia esquecido o poder que meu nome ainda exercia em certos círculos. Uma ligação para o diretor do banco, onde Helena tinha a hipoteca da casa. Outra para o fornecedor de vinhos que abastecia vários restaurantes do Porto, incluindo o dos Ruiz. Uma terceira para um velho conhecido que agora trabalhava no escritório de licenças municipais. Eu não estava fazendo nada ilegal. Apenas lembrando certas pessoas que tinham obrigações pendentes e que talvez fosse hora de cumpri-las. Manuel, disse Javier, com um tom de advertência que eu conhecia bem. Entendo que você esteja furioso. Entendo que queira responder à humilhação. Mas isso vai além da Laura. Você está atacando pessoas que simplesmente estavam no lugar errado na hora errada. Você está falando da Helena, da mulher que riu de mim ontem à noite como se eu fosse um espetáculo de circo? Quero dizer que você está usando um martelo para quebrar uma noz. Recostei-me na cadeira e olhei para ele diretamente. Javier foi minha consciência durante muitos anos de negócios duros. Era ele quem me lembrava quando íamos longe demais, quando a vitória tinha um preço alto demais. Mas desta vez era diferente. Sabe qual foi meu erro, Javier? Acreditar que poderia me aposentar silenciosamente, que poderia me tornar o avô inofensivo que joga cartas com outros aposentados. Acreditar que as pessoas me respeitariam pelo que construí, não pelo que poderia destruir. O respeito baseado no medo não é respeito verdadeiro. Mas é eficaz, repliquei. E agora, eficácia é o que eu preciso. Javier suspirou e fechou os olhos por um momento. O que você precisa que eu faça? Preciso que você se reúna com o administrador do prédio onde a Laura mora. Oficialmente, você é meu representante legal para assuntos imobiliários. Quero que informe sobre certas mudanças nas condições de ocupação. Que tipo de mudanças? Tirei uma pasta que havia preparado naquela mesma manhã. Reformas necessárias. Atualização dos sistemas de aquecimento, revisão completa da hidráulica, modernização das instalações elétricas. Trabalhos que exigem que o imóvel fique desocupado por, digamos, 3 meses. Você vai tirá-la de casa? É minha casa, Javier. Sempre foi minha casa. Ela tem vivido lá por cortesia, não por direito. E onde ela vai morar? Isso não é problema meu. É problema de uma mulher adulta que decidiu declarar guerra ao pai sem considerar as consequências. Javier ficou em silêncio por vários minutos, tamborilando os dedos sobre a mesa. Conhecia aquela expressão. Ele lutava entre sua lealdade a mim e seu senso moral. Também preciso que faça outra coisa, continuei. Quero que espalhe discretamente a notícia de que Manuel Ramírez está considerando voltar ao negócio. Voltar? Aos 70 anos? Não necessariamente voltar de verdade. Só criar essa impressão. Que as pessoas saibam que estou avaliando oportunidades, que estou revisando o mercado, que talvez a aposentadoria
não tenha sido tão permanente quanto pensavam. Javier começou a sorrir lentamente. Você quer que tenham medo de estar contra você. Quero que lembrem que Manuel Ramírez não é apenas um velho que vive de lembranças, que ainda sou alguém com quem é melhor estar em bons termos. E a Laura também vai tirá-la do escritório? Laura é um caso especial. Com Laura preciso ser mais criativo. Contei meu plano. Javier ouviu com crescente espanto, ocasionalmente balançando a cabeça, mas sem me interromper. Quando terminei, ficou me olhando como se fosse a primeira vez que me via. Você é mais cruel do que eu lembrava, disse finalmente. Sou mais inteligente do que ela imagina, corrigi. E se funcionar? E se conseguir o que quer? E aí? Era uma boa pergunta. O que eu realmente queria? Vingança? Respeito? Ou simplesmente provar que não era o homem derrotado que Laura achava que eu era? Então terei recuperado minha dignidade, disse. E terei dado uma lição muito valiosa sobre as consequências de subestimar as pessoas. Uma lição para quem? Para Laura ou para você mesmo? Essa pergunta me incomodou porque tocava algo que eu preferia não examinar muito de perto. Talvez tudo isso não fosse só sobre a Laura. Talvez fosse sobre provar para mim mesmo que ainda era o homem que construiu um império do nada, que não era apenas um velho nostálgico vivendo de glórias passadas. Para os dois, admirei. Javier terminou seu café e se levantou. Está bem, Manuel. Vou te ajudar. Mas com uma condição. Qual? Quando tudo isso acabar, quando você tiver provado o que precisa provar, promete que vai tentar consertar as coisas com a Laura de verdade. Não esse jogo de poder, não essa guerra fria. Uma conversa real entre pai e filha. Se ela estiver disposta a ter essa conversa, essa será sua responsabilidade. Garantir que ela esteja disposta. Apertamos as mãos, selando nosso acordo. Enquanto via Javier se afastar pela praça, senti uma mistura de antecipação e algo que poderia ter sido arrependimento. Mas já era tarde demais para arrependimentos. As engrenagens já estavam em movimento. Peguei meu celular e disquei o primeiro número da minha lista. Tinha muitas mais ligações para fazer, muitos mais favores para cobrar, muitas mais peças para mover no tabuleiro. Laura queria um rei. Agora ia descobrir o que realmente significava enfrentar um. O primeiro sintoma começou na manhã de quarta-feira, apenas 3 dias depois da minha humilhação pública. Eu estava tomando café da manhã na varanda quando meu telefone tocou. Era Marta. Manuel, preciso falar com você. É sobre a Laura. A voz dela soava tensa, preocupada. Senti uma pontada de satisfação que imediatamente tentei suprimir. O que aconteceu com a Laura? Começaram a lhe acontecer coisas estranhas com ela. Ontem ela recebeu uma notificação de que precisam inspecionar o prédio do escritório dela por problemas elétricos. Hoje chegaram 3 cartas de diferentes fornecedores cobrando pagamentos imediatos. Negócios têm suas complicações, Marta. Você sabe disso. Manuel, a voz dela ficou carregada de suspeita. Isso não são coincidências. Não sei do que está falando. Claro que sabe. E sabe também que isso tem que parar. Desliguei sem responder. Marta sempre foi perceptiva demais para o meu próprio bem. Durante nosso casamento, essa qualidade foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Era impossível esconder algo dela por muito tempo. Na tarde de quinta-feira, decidi fazer uma pequena visita de reconhecimento ao porto. Precisava ver com meus próprios olhos como meus planos estavam funcionando. O restaurante dos Ruiz estava incomumente vazio para a hora do almoço. Normalmente, às 2 da tarde, todas as mesas da varanda estariam ocupadas por turistas e trabalhadores do porto. Helena estava atrás do balcão, falando animadamente ao telefone. Mesmo de longe, podia ver a tensão em seus gestos, a forma como passava a mão livre pelo cabelo repetidamente. Quando me viu chegar, cortou a ligação abruptamente. Senhor Manuel,
Me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa vê-lo por aqui. Helena, como vai o negócio? Bem, bem. Você sabe como é. Sempre tem altos e baixos. Mentia e ambos sabíamos disso. Pedi uma cerveja e me sentei em uma das mesas da varanda, de onde podia observar o movimento do porto. Os barcos de pesca estavam voltando com a pesca da manhã. Alguns desses barcos já foram meus. Alguns desses pescadores já trabalharam para mim. Sua cerveja? Disse Helena, deixando o copo sobre a mesa com as mãos levemente trêmulas. Obrigado. Está tudo bem? Você parece um pouco nervosa. Ah, não é nada. Só os típicos problemas do negócio. Você sabe como é. Sim, eu sei. Os problemas do negócio podem ser muito complicados, especialmente quando se acumulam. Helena me olhou desconfiada, como se tentasse decifrar uma mensagem oculta nas minhas palavras. A que exatamente você se refere? A nada em particular. Só observações gerais sobre a vida empresarial. Bebi minha cerveja lentamente, saboreando tanto o líquido gelado quanto o desconforto evidente de Helena. Depois de alguns minutos, ela se desculpou e voltou para dentro do restaurante. Vi ela conversando com um homem mais velho que supus ser seu pai, gesticulando nervosamente enquanto me apontava discretamente. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Javier. Missão cumprida. Ellie recebeu a notificação sobre as reformas. 60 dias para desocupar. 60 dias. Eu tinha dado 60 dias para minha própria filha encontrar outro lugar para morar. Parte de mim esperava sentir remorso, mas o que sentia era uma fria satisfação. Era o mesmo sentimento que tinha quando fechava um negócio difícil ou quando conseguia que um concorrente saísse do mercado. Na manhã de sexta-feira, Laura apareceu na minha porta. Não veio sozinha. Marta a acompanhava, claramente no papel de mediadora. As duas mulheres estavam de pé na minha soleira como uma delegação diplomática enviada para negociar um cessar-fogo. Pai, precisamos conversar, disse Laura. A voz dela era diferente da noite do meu aniversário. Já não tinha aquela crueldade calculada. Agora soava cansada, preocupada. Por favor, entrem. As conduzi até a sala onde apenas uma semana antes eu havia sido coroado como o rei das decepções. A ironia não me escapava. Manuel, começou Marta, sabemos que você está por trás de tudo o que está acontecendo. Por trás do quê? Não se faça de bobo, interveio Laura. De repente tenho problemas com meu escritório, problemas com meus fornecedores, problemas com o aluguel desta casa. Tudo ao mesmo tempo, tudo logo depois do meu aniversário. Coincidências acontecem, disse, mantendo um tom neutro. Não são coincidências. Laura levantou a voz. É você? Está usando seus contatos para se vingar. Vingar de quê? Da festa. Da coroa. Já entendi, pai. Fui longe demais. Lá estava. A confissão que eu esperava. Laura finalmente reconhecia que havia cruzado uma linha. Mas não me bastava um pedido de desculpas arrancado pela desespero. Ah, agora você entende que foi longe demais. Depois de me humilhar na frente de metade da cidade. Sim, eu entendo. E sinto muito. Mas o que você está fazendo é desproporcional. Desproporcional? Levantei da cadeira. Você acha desproporcional que um homem defenda sua dignidade? Você acha justo me tirar da minha casa? Não é sua casa, Laura. Nunca foi sua casa. As palavras caíram como pedras em um lago silencioso. Marta fechou os olhos, como se tivesse esperado por esse momento durante anos. Laura ficou boquiaberta. O que você quer dizer? Quero dizer que esta casa é minha, que o prédio onde você tem seu escritório é meu, que durante anos você tem vivido e trabalhado em propriedades que eu possuo, e que tudo o que eu fiz foi te lembrar dessa realidade. Mas
Mas eu pago o aluguel para uma empresa de gestão imobiliária que eu contratei especificamente para que você não soubesse quem era seu verdadeiro senhorio. Laura desabou em uma cadeira como se tivessem tirado o ar dos seus pulmões. Por quê? Porque você nunca me disse. Porque eu queria cuidar de você sem que você soubesse. Porque achei que era melhor para você acreditar que tinha conquistado tudo por seu próprio mérito. E agora? Agora você decidiu me declarar guerra. E na guerra, Laura, usa-se todas as armas disponíveis. Marta se aproximou de mim, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Manuel, por favor, eles já sofreram o suficiente. Helena teve que fechar o restaurante ontem. A família está desesperada. Helena riu de mim, Marta. Riu da minha humilhação como se fosse entretenimento. Foi só uma risada nervosa. Eu não sabia o que fazer. Pois agora ela sabe. Agora ela sabe o que custa rir de Manuel Ramírez. Laura levantou a cabeça para me olhar. Em seus olhos vi algo que não via há anos. Respeito. Não carinho, não amor, mas respeito. E também medo. O que você quer? Perguntou. O que eu tenho que fazer para você parar com isso? Era a pergunta que eu esperava. O momento em que o poder voltava às minhas mãos, em que eu voltava a ser quem controlava a situação. Quero que você entenda algo muito claro, Laura. Eu não sou o velho indefeso que você pensa que sou. Não sou uma relíquia do passado que você pode humilhar sem consequências. Sou seu pai, sim, mas também sou o homem que construiu tudo o que você vê ao seu redor. Já entendo. Sério? Sim. Então entenda também isto. Posso destruir tudo o que você construiu com uma série de telefonemas. Posso fazer com que nenhum fornecedor queira trabalhar com você, que nenhum cliente confie em você, que nenhum banco te dê um empréstimo. Pai, ou posso fazer o contrário. Posso abrir portas, criar oportunidades, facilitar contatos. Posso ser seu melhor aliado ou seu pior inimigo. A escolha, Laura, sempre foi sua. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de anos de mal-entendidos e oportunidades perdidas. Finalmente, Laura falou. O que você quer que eu faça? Quero que você me respeite. Quero que entenda que humilhar seu pai não é a forma de curar feridas do passado. E quero que aprenda que nesta vida, minha filha, as ações têm consequências. Laura assentiu lentamente. E então você vai parar com isso? Então vamos conversar sobre parar com isso. Não era uma promessa, era uma possibilidade. Mas era mais do que eu estava disposto a oferecer uma semana atrás. A guerra tinha começado com uma coroa de papelão, mas estava terminando com uma lição sobre o poder real. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Laura ecoavam na minha mente uma e outra vez. Já entendo. Mas será que ela realmente entendia? Ou simplesmente tinha dito o que achava que eu queria ouvir para parar minha vingança? Levantei-me às 3 da madrugada e fui até meu escritório. A coroa de papelão ainda estava sobre a mesa, como um lembrete constante da humilhação que desencadeou tudo isso. Peguei-a nas mãos e reli aquelas palavras cruéis. Rei das decepções. Era isso que eu realmente era. Um rei das decepções. Pela primeira vez desde a noite do meu aniversário, permiti-me refletir não só sobre o que Laura me tinha feito, mas sobre o que eu tinha feito a ela durante todos esses anos. As ausências, as promessas quebradas, os momentos perdidos que nunca poderiam ser recuperados. Lembrei da sua formatura do colégio. Eu estava em Barcelona, fechando um contrato importante com uma rede de restaurantes. Marta tinha me implorado para cancelar a viagem, que era só um dia, que eu podia negociar por telefone. Mas insisti que era importante demais, que Laura entenderia. Quando voltei, encontrei seu diploma jogado no chão do quarto, pisoteado. Eu não me importo mais se você tem orgulho de mim.
Ela gritou para mim. Porque eu não tenho mais orgulho de você. Naquele momento pensei que fosse uma birra de adolescente. Agora percebo que foi um grito de dor. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Às 3:30 da madrugada. Só podia significar problemas. Alô? Dom Manuel? Sou Carlos, do Bar do Porto. Desculpe ligar tão tarde, mas... aconteceu algo. Meu estômago se contraiu. O que aconteceu? É a Helena, senhor. Helena Ruiz. Ela está no hospital. O quê? Ela tentou se machucar, Dom Manuel. O pai dela, Etiba, encontrou nos fundos do restaurante. Ela tinha tomado remédios. O mundo balançou ao meu redor. Agarrei a borda da mesa para manter o equilíbrio. Ela está viva, senhor. Os médicos dizem que chegaram a tempo. Mas, Dom Manuel, antes de desmaiar, ela não parava de dizer seu nome. Dizia que você ia destruir a família dela. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Helena Ruiz. A mulher que riu de mim, sim, mas que agora estava em um hospital porque eu decidi lhe dar uma lição. Uma mulher que tinha filhos, uma família, uma vida além daquela risada cruel no meu aniversário. O que eu tinha feito? Vesti-me rapidamente e dirigi até o hospital. Era um prédio pequeno, típico das cidades costeiras, com um único andar e corredores que cheiravam a desinfetante e desespero. Encontrei a família Ruiz na sala de espera. O pai de Helena, seu marido, seus 2 filhos adolescentes com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viram entrar, o silêncio caiu sobre eles como uma pedra. Dom Manuel, disse o pai de Helena, levantando-se lentamente. Era um homem idoso, com as mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda no mar antes de abrir o restaurante. Não esperava vê-lo aqui. Como ela está? Estável. Os médicos dizem que ela vai se recuperar. Posso falar com o senhor em particular? O homem me seguiu até o corredor. Ficamos frente a frente, 2 velhos que viveram demais e viram demais. Senhor Ruiz, Dom Manuel me interrompeu. Sei o que vai dizer. Sei que Helena se comportou mal na sua festa. Uma risada fora de lugar, só isso. Mas você tentou nos destruir. Não era minha intenção que chegasse tão longe. Não era? Seus olhos se acenderam. O que você achava que ia acontecer quando cortasse nosso fornecimento? Quando acelerasse as cobranças? Quando espalhasse que não éramos confiáveis? Este restaurante é tudo o que temos, Dom Manuel. É o futuro dos meus netos. Fiquei sem palavras. Durante toda a minha carreira empresarial, aprendi a ver os negócios como um jogo de xadrez, onde as peças se movem estrategicamente rumo à vitória. Mas as peças tinham nomes, tinham famílias, tinham vidas que se destruíam quando você as sacrificava no tabuleiro. O que posso fazer? Perguntei. Não sei se você pode fazer algo agora, Dom Manuel. O dano já está feito. Helena está dias sem dormir, sem comer. Dizia que você a perseguiu até destruí-la, que não sabia por quê, mas que tinha que ser por algo que ela fez de errado. Ela se culpava pela ruína de toda a família. Voltei para casa quando começava a amanhecer. Javier me esperava na varanda, com 2 xícaras de café e uma expressão sombria. Você já sabe, disse sem rodeios. Como você soube? Carlos me ligou depois de ligar para você. Manuel, isso tem que parar. Agora. Desabei em uma cadeira, sentindo-me repentinamente velho, mais velho do que jamais me senti. Não foi só uma risada nervosa, não é? Murmurei. O quê? O que Marta disse. Que Helena riu por nervosismo, não por crueldade. Javier suspirou. Helena Ruiz é uma boa mulher, Manuel. Trabalha 14 horas por dia para manter o negócio da família. Tem 2 filhos estudando na universidade. O riso dela naquela noite foi puro desconforto.
Ela não sabia como reagir ao que a Laura estava fazendo, e eu a castiguei como se fosse minha inimiga pessoal. Sim, o que eu fiz, Javier? Você fez o que sempre faz quando se sente ameaçado. Ataca antes de ser atacado. Destrói antes de ser destruído. Mas desta vez, Manuel, o inimigo não era real. Ficamos em silêncio por vários minutos, vendo o sol nascer sobre o porto. Os barcos de pesca começavam a sair para o dia de trabalho. A vida continuava, alheia ao drama que se desenrolava em terra. Como desfazer isso? Perguntei finalmente. Você começa pela Helena. Cancela todas as cobranças, retira todas as pressões, devolve o negócio para ela. E depois? Depois você conversa com sua filha. De verdade desta vez. Não como o empresário que negocia um acordo, mas como o pai que nunca aprendeu a ser. Não sei como fazer isso. Então aprenda. Aos 70 anos, Manuel, aprenda a ser pai. Naquela mesma manhã, comecei a fazer ligações, mas desta vez não para exercer pressão, e sim para libertá-la. Liguei para o Antônio para que cancelasse imediatamente a cobrança das dívidas dos Ruiz. Entrei em contato com a prefeitura para que retirassem as inspeções desnecessárias. Falei com o banco para que reconsiderassem as condições dos empréstimos que misteriosamente haviam endurecido. Ao meio-dia, Javier voltou com notícias. Helena acordou. Está consciente e estável. A família dela diz que foi como se ela tivesse voltado à vida quando souberam que as pressões tinham desaparecido. E a Laura? A Laura está te esperando em casa. Minha filha estava sentada na mesma poltrona onde estivera no dia anterior, mas agora parecia diferente. Menor, mais vulnerável. Quando me viu entrar, levantou-se imediatamente. Papai, eu soube do que aconteceu com a Helena. É verdade que... Sim, é verdade. Meu Deus! Ela levou as mãos ao rosto. O que fizemos? O que eu fiz, Laura? Você humilhou seu pai. Eu quase destruí uma família inocente. Não há comparação possível. Mas eu comecei tudo isso. E eu levei longe demais. Ficamos frente a frente, pai e filha. Duas pessoas que demoraram décadas para realmente se enxergarem. Papai, disse finalmente, precisamos conversar. De verdade conversar. Sobre tudo. Sim, assenti. É hora de conversarmos. Preparei café como já havia feito milhares de vezes antes, mas minhas mãos tremiam levemente enquanto enchia as xícaras. Laura ficou na sala, em pé junto à janela que dava para o porto, observando o movimento dos barcos. Quando voltei com o café, ela ainda estava na mesma posição, como uma estátua contemplando um mundo que já não reconhecia. Você lembra quando me prometeu que me levaria em um desses barcos? Disse sem se virar. A pergunta me atingiu como um tapa inesperado. Claro que eu lembrava. Ela tinha 6 anos, usava um vestidinho amarelo que a Marta tinha comprado para seu aniversário. Ela me seguiu até o porto numa manhã e ficou fascinada vendo os pescadores preparando as redes. Papai, posso ir com você amanhã? Ela me perguntou com aqueles olhos brilhantes de emoção. Amanhã não, minha menina. Eu respondi. Amanhã tenho que trabalhar, mas logo eu prometo. Eu lembro, disse deixando a xícara sobre a mesa. Esperei 3 anos para que você cumprisse essa promessa. Toda manhã eu olhava pela janela do meu quarto e via os barcos saindo, me perguntando se aquele seria o dia em que meu papai me levaria com ele. Ela se virou para me olhar. Seus olhos tinham a mesma expressão ferida que eu tinha visto tantas vezes quando ela era criança. Aquela mistura de esperança e decepção que eu interpretava como caprichos infantis. Por que você nunca me levou, papai? Porque os barcos de pesca são perigosos para uma menina pequena. Porque eu tinha responsabilidades, funcionários que dependiam de mim, negócios para cuidar. E eu não era sua responsabilidade?
A pergunta ficou suspensa no ar como a fumaça dos cigarros que eu já não fumava. Sentei-me pesadamente na minha poltrona favorita, aquela da qual eu havia planejado minha vingança apenas uma semana antes. Você era minha responsabilidade mais importante. Por isso eu trabalhava tanto, para te dar um futuro, uma herança, uma vida sem as dificuldades que eu conheci. Eu não precisava de uma herança, papai. Eu precisava de um pai. Eu não sabia como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Laura se aproximou e sentou-se à minha frente, segurando a xícara com as duas mãos, como se fosse uma âncora no meio da tempestade. Sabe qual é a minha lembrança mais clara da infância? Não é nenhum aniversário, nem nenhum Natal. É uma tarde quando eu tinha 8 anos. Eu tinha corrido da escola porque tirei a melhor nota da classe em matemática. Queria te mostrar. Queria que você tivesse orgulho de mim. Fechei os olhos. Sabia exatamente qual tarde era aquela. Você chegou em casa gritando meu nome. Entrou no escritório como uma tromba. Eu estava ao telefone, fechando um contrato com uns compradores de Madrid. Te disse para esperar que papai estava trabalhando. Esperei 2 horas sentada no chão fora do seu escritório. Quando você finalmente saiu, já era noite. A mamãe me chamou 3 vezes para jantar. Quando te mostrei minha nota, você disse: "Muito bem, minha menina. Eu sabia que você era inteligente. Agora vai jantar, que está esfriando." Eu estava orgulhoso de você. Mas você não demonstrou isso. Nunca me demonstrou nada, papai. Só ausências, promessas quebradas e a sensação constante de que tudo mais era mais importante do que eu. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas, e pela primeira vez em anos, ela não parecia a mulher bem-sucedida e controlada que havia se tornado. Parecia a menina de 8 anos que esperou 2 horas no corredor para compartilhar sua alegria com o pai. Laura, Deixe-me terminar, por favor. Assenti, sentindo algo desmoronar dentro do meu peito. Quando fiz 15 anos, parei de esperar por você. Parei de correr para casa com boas notícias. Parei de perguntar para a mamãe se você viria à minha peça de teatro, ou à minha formatura, ou a qualquer coisa que fosse importante para mim. Aprendi que Manuel Ramírez era um homem muito ocupado, muito importante, que não tinha tempo para as bobagens da filha. Não eram bobagens. Para mim, não. Mas para você pareciam ser. E por isso você decidiu me humilhar no meu aniversário? Laura limpou as lágrimas com o dorso da mão. Quer saber a verdade sobre aquela coroa? Eu não a fiz para te humilhar. Eu a fiz porque estava desesperada. Desesperada para provocar alguma reação em você. Qualquer reação. Durante 45 anos tentei chamar sua atenção de todas as formas possíveis. Sendo a melhor aluna, tendo sucesso no meu negócio, casando, me divorciando, mudando para sua casa. Nada funcionava. Você continuava sendo um estranho cortês que aparecia ocasionalmente na minha vida. Mas naquela noite eu vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto. Dor real. Finalmente consegui que você sentisse algo por mim, mesmo que fosse raiva. Finalmente consegui que Manuel Ramírez me prestasse atenção completa. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. A vingança, a humilhação calculada, tudo tinha sido um grito desesperado de uma filha que queria recuperar o pai. E funcionou, disse finalmente. Sim, funcionou. Mas você quase destruiu a Helena no processo. Quase se tornou o monstro que eu tinha pintado naquela coroa. Eu já era esse monstro, Laura, só que não tinha percebido. Você não é um monstro, papai. Você é um homem que nunca aprendeu que o sucesso nos negócios não pode ser aplicado às relações familiares. Levantei-me e caminhei até a janela. O porto estava tranquilo naquela hora da tarde. Alguns barcos já tinham voltado com a pesca. Outros ainda estavam no mar aberto. A vida continuava seu ritmo eterno, alheia às revelações que estavam acontecendo na minha sala. Como consertamos isso? Mori,
Perguntei sem me virar. Não sei se pode ser consertado completamente. Foram muitos anos, muitas feridas. Mas podemos tentar. Podemos tentar. Virei para olhar para ela. Minha filha, a menina que esperou 2 horas no corredor para me mostrar um bilhete. A mulher que teve que humilhar seu próprio pai para sentir que existia para ele. Por onde começamos? Por Helena. Vamos juntos ao hospital. Eu peço desculpas pela coroa. Você pede desculpas por todo o resto. E depois, se quiser, pode me levar em um daqueles barcos. Nunca é tarde demais para cumprir uma promessa, não é? Pela primeira vez em uma semana, sorri de verdade. Não, nunca é tarde demais. Seguimos juntos para o hospital. Durante o trajeto, Laura me contou coisas que eu não sabia. Que ela estudou administração de empresas porque queria entender meu mundo. Que se divorciou porque o marido a acusava de ser tão fria e distante quanto seu pai. Que se mudou para minha casa não por conveniência, mas porque era a forma mais próxima que tinha de estar perto de mim. Helena estava acordada quando chegamos. Quando nos viu entrar, seu rosto refletiu surpresa e algo parecido com medo. Helena, disse me aproximando da cama dela, vim pedir desculpas. Senhor Manuel, não deixe-me falar. O que fiz foi desproporcional, cruel e injustificável. Sua risada naquela noite não merecia que eu tentasse destruir sua família. Eu também tenho que pedir desculpas, interveio Laura. O que fiz naquela noite foi terrível. Humilhei meu pai na frente de todos, e você se viu envolvida nas consequências sem merecer. Helena nos olhou, pai e filha de pé ao lado da cama do hospital, e lentamente começou a sorrir. Sabe de uma coisa? Acho que todos aprendemos algo esta semana. Eu aprendi a não rir quando não entendo uma situação. Vocês aprenderam. Bem, vocês saberão o que aprenderam. Aprendemos que nunca é tarde demais para recomeçar, disse. Nunca é tarde demais, repetiu Laura, segurando minha mão pela primeira vez em anos. Enquanto saíamos do hospital, minha filha e eu caminhando juntos para um futuro incerto, mas esperançoso, percebi que a coroa de papelão tinha razão em uma coisa. Eu tinha sido o rei das decepções, mas talvez, com tempo e esforço, eu pudesse me tornar algo melhor. Talvez eu pudesse simplesmente me tornar papai. A seguir temos 2 histórias incríveis.